Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vamos tratar de um tema muito interessante. Qual seria? Os sistemas agrícolas. Primeiramente, o que se entende por sistemas agrícolas? Estamos falando de um conjunto de técnicas e tecnologias que são aplicadas no processo de produção para garantir uma maior produção e uma maior produtividade. De um modo geral, são classificados em sistemas intensivos e extensivos. O que você deve atentar num exercício de vestibular, num exercício de Enem? A produção, ela se caracteriza pela conjunção da combinação de três fatores: terra, capital e trabalho. Quando você tiver uma situação em que a estrutura de produção predomina o fator terra, ou seja, a produção é dependente das condições naturais, será um sistema extensivo. Quando for um cenário em que a combinação entre capital e trabalho determina a característica da produção, o sistema será intensivo. Desse modo, nós podemos também pensar numa dinâmica de classificação em razão do tipo de atividade agrícola que nós temos. Se ela é de subsistência, se ela é de autossubsistência. Ou seja, qual é a característica da produção agrícola que temos? Se ela é de subsistência, é uma produção para o consumo ou autoconsumo, onde eu só vou comercializar o excedente. Se ela é comercial, essa produção ela é feita conforme a demanda de mercado. Isso significa dizer que produzimos tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. O que prevalece é o melhor valor. Podemos ter também uma agricultura de caráter especulativo. É o caso clássico dos sistemas de plantations, onde a produção está associada ao interesse externo em detrimento do interesse interno. O objetivo é lucratividade, atendendo a quem paga mais e melhor pelo meu produto. Ou ainda, uma agricultura de caráter coletivista, onde era típica dos países denominados países socialistas, onde não se tem como meta a lucratividade, mas sim atender às necessidades de uma comunidade. Vejamos então alguns exemplos clássicos do seu vestibular. A chamada agricultura de jardinagem, muito comum no sul e no sudeste da Ásia, a região conhecida como o cotovelo asiático. O que significa isso em termos práticos? É uma atividade agrícola voltada para a produção de grãos, destaque para a risicultura e a triticultura, ou seja, a produção do arroz e do trigo. Quais são as principais características? A primeira é uma estrutura de produção pautada em pequenas propriedades e o uso de muita mão de obra, ou seja, não há mecanização. O que vamos ter? Um trabalho de caráter artesanal, de origem milenar, que visa atender às necessidades de autossubsistência e subsistência. O que eu vou ter? Uso de técnicas de adubação, de irrigação e, principalmente, a técnica de terraceamento, característica maior desse tipo de atividade agrícola. Intenso trabalho braçal, porém, com a introdução de técnicas e tecnologias consideradas modernas, tais como a introdução de sementes transgênicas. Temos ainda aquela que é praticada de forma tradicional, em áreas de inundação, nas áreas de planícies de inundação, típicas do norte da Índia. Então eu acabo tendo um uso intensivo do solo, onde eu posso atingir até 3 safras anuais. Automaticamente devo entender que é uma atividade intensiva por trabalho. Como que isso aparece para você no exercício, no vestibular? Observe a imagem. Terraços. Parecem o quê? Degraus, patamares de cultivos de caráter alagado. Observe na imagem as representações que temos de um patamar, de outro patamar, outro patamar. O que eu tenho? Uma sequência de degraus que representam para nós uma estrutura de produção pautada em áreas que são íngremes. Então é uma técnica para se evitar processos erosivos. Ao contrário desse processo, nós temos a agricultura especulativa, a agricultura de plantations, que está muito associada ao histórico de ocupação territorial dos países do Novo Mundo, ou seja, as Américas, principalmente os países tropicais. Algumas características essenciais. Número 1, produção voltada para o mercado externo. Número 2, produção em grandes propriedades. Número 3,
produção de produtos exóticos. Número 4, monoculturas tropicais. Então aí você vai associar com o plantation clássico do processo de evolução das colônias da América. Exemplos, o café no Brasil, a cana-de-açúcar no Brasil, que fizeram parte da nossa evolução histórica. O que seria um exemplo atual? O cultivo da soja, o cultivo do café, o cultivo da cana. Só que agora são plantations modernos, com alta tecnologia, e não os plantations clássicos. Qual outro sistema? Podemos pensar num exemplo repetitivo dos nossos vestibulares. Agricultura itinerante, aquela agricultura rudimentar, pautada em quê? Técnicas rudimentares tais como prática de desmatamento seguida de queimada. O que eu tenho aqui? Atividades tipicamente de subsistência, usando da fertilidade natural do solo, o que dificulta um alto nível de produtividade, com uma estrutura pautada em mão de obra familiar e ainda predominando produtos de subsistência. Mas como que isso vem, como que isso aparece? Primeiro exemplo clássico, observe na representação. Essa é a estrutura mais repetida. Área faixa do Sahel. O que é essa área? Uma faixa de expansão do deserto do Saara. Onde está localizada? Sul do Saara, avançando sobre as savanas. O que você tem? Na representação, você vai poder observar uma área pontilhada, mais ao norte, onde eu tenho um baixo índice de pluviosidade e logo abaixo você vai poder verificar uma área contínua, onde eu tenho maior índice de pluviosidade. Essa área é uma área de cerrado. O que eu tenho? O avanço da desertificação nas áreas de cerrado. Mas a região não é a África, então lá nós não chamamos de cerrado. Lá nós chamamos de savanas africanas. Por que eu estou dando esse exemplo? Para você observar o detalhe. Observe as setas. Elas estão de norte para sul, indicando um fenômeno de expansão do deserto em razão da interferência humana. Como que eu vou chamar isso? Desertificação, fruto da ação antrópica com técnicas rudimentares. Qual que é o outro formato? Observe a representação. Você tem um fluxograma mostrando o quê? Em primeira instância, a África, a forte pressão demográfica e a seca. O que eu tenho? A superexploração do solo, o uso repetitivo, que provoca o quê? O esgotamento. O que é a ênfase? Erosão em climas tropicais ou desertificação, que seria o caso típico do exemplo anterior na faixa do Sahel. O que eu preciso para minimizar isso? Uma política agrícola adequada com técnicas para minimizar os problemas sobre esse meio ambiente degradado. Porque se eu não tenho isso, a qualidade de vida deteriora e as pessoas começam a migrar desta para outras regiões. É o caso típico dos fluxos migratórios de onde? Do Sahel, que é uma área de repulsão para regiões economicamente superiores dentro do continente africano. Assim estabelecido, eu te aguardo para o nosso próximo encontro, ainda falando sobre o tema da agricultura no mundo. Um abraço e até a próxima.